we couldn't survive a second if we weren't able to act. That acting is a survival mechanism, and it's a social unguent, and it's a lubricant, and we act to save our lives actually every day. O que torna uma atuação marcante? O que uma pessoa precisa ter para ser um bom ator ou atriz? Qual é o limite físico e mental para se entregar a um papel? Opa, e aí galera? Hoje eu vou contar uma história para vocês. Uma história por trás do que é considerada por muitos como a atuação mais impressionante já captada pelas lentes do cinema. Já é uma história antiga, eu sei. Mas ela é tão atual que poderia ser a vida de qualquer grande atriz do mundo. A história de hoje é sobre Renée Maria Falconet. É claro que existem vários tipos de performance, e nem todas buscam o realismo. Para o público do cinema, normalmente essa é a regra. Para a maioria de nós, um bom ator ou atriz é aquele no qual conseguimos acreditar, ou aquele que se transforma de tal maneira que é quase impossível acreditar que seja a mesma pessoa. A transformação nem sempre é física. Um bom ator consegue resgatar um sentimento de algum lugar do cosmos e colocar ali, em um olhar. Alguns atores levam sua transformação a tal ponto que por muito tempo é difícil saber o que é real e o que é o personagem. O caso mais marcante dessa transformação talvez seja o Heath Ledger com seu já clássico Coringa. Muitos dizem que o lado sombrio do personagem levou o ator ao abismo do qual ele não conseguiu sair. Mas a história de hoje se passou ainda na época dos filmes preto e brancos e poderia ter se perdido no tempo. Reza a lenda que em 1928 um incêndio destruiu todos os negativos originais do filme. Seu diretor, reconhecido pelo método de trabalho exaustivo, repetia tantas vezes todas as cenas que foi possível reeditá-lo apenas com material descartado. Como o material da época era muito inflamável, as cópias foram novamente perdidas em outro incêndio. No entanto, é difícil de acreditar. Mas em 1951, trancada no armário de um zelador de uma clínica psiquiátrica, foi encontrada uma cópia do filme, uma cópia de A Paixão de Joana d'Arc. E ao que tudo indica, era uma cópia da primeira edição. E foi aí que muitos puderam ver o filme e dizer: essa é a maior atuação já capturada em uma película. Mas seria mesmo? A partir daqui os fatos são um tanto quanto controversos. Algumas biografias garantem que tudo aconteceu por vontade da atriz. Outras dizem que foi uma irresponsabilidade do método extremo e louco do diretor. Mas o que ninguém fala é: podemos considerar essa como uma grande atuação quando na verdade a atriz sofreu diversos abusos durante toda a produção? Até que ponto podemos considerar como uma entrega de um ator ou como uma simples gravação do sofrimento alheio? Maria Falconet era uma atriz de teatro. Já era conhecida na época e atuava sempre com maquiagens pesadas. A filha da atriz, em uma entrevista após a sua morte, disse que o diretor a escolheu pois ele conseguia enxergar debaixo de toda aquela maquiagem uma mulher rústica e que sofria. Talvez hoje pudéssemos encarar tudo isso como um grande sinal de depressão e angústia que ela sofria. Alguns dizem que Falconet foi apaixonada por Dreyer, o diretor, e por isso aceitava abertamente seus métodos de trabalho. Durante as gravações, mesmo sendo um filme mudo, ele exigia que todos fizessem silêncio absoluto. Ele normalmente dava poucas direções para os atores, deixando que eles encontrassem a sua performance. Mesmo com essa liberdade, é dito que ele regravava as cenas por diversas vezes, até que ele encontrasse exatamente aquele olhar, movimento e sentimento que ele estava procurando. Ela chegou a dizer que Dreyer filmava coberta por anteparos para que ninguém a visse e a distraísse. Quando acabavam a cena, ela se recolhia para uma casa de campo ao qual só ele tinha acesso. Meio bizarro, não acham?
Mais bizarro ainda era o fato de que entre as cenas e enquanto conversavam, Dreyer fazia com que ela sofresse dores reais. Ele a forçava a se ajoelhar em pedras durante longos períodos de tempo. Assim, ela aprenderia a não mostrar emoções e as pessoas sentiriam a dor que ela suprimia. Privação de sono, fome e cutucões eram outros dos seus métodos. Ou podemos resumir tudo isso em uma única palavra: tortura. Nós temos um cara em uma posição de poder como diretor do filme, agindo da maneira como ele quisesse com a atriz, privando ela de contato com outras pessoas, usando de castigos físicos, repetindo incessantemente todas as cenas, não se preocupando nem um pouco com a vontade e saúde da atriz. Qualquer semelhança com os casos vazados nos últimos tempos em Hollywood não é mera coincidência. Basta lembrar que recentemente a Uma Thurman acusou Tarantino de quase causar a sua morte durante as filmagens de Kill Bill. É claro que tudo isso pode ser uma lenda de um filme que já tem quase 90 anos. Não existe certeza do que realmente aconteceu naquele período. Mas reconhecidos os fatos e levando-se em consideração a maneira como a indústria evoluiu e a maneira como as mulheres ainda são tratadas pelos produtores e diretores, seria ingênuo acreditar que tudo aconteceu de forma saudável. Fato é que após a produção do filme, Falconetti nunca mais gravou nenhum outro. Ela até participou de comédias no teatro como já fazia anteriormente, mas após algum tempo foi internada com problemas mentais, algo pelo qual seu diretor também acabou passando. Isso não é um bom sinal para quem acha que tudo estava ocorrendo numa boa, não é? Será que Dreyer teria afetado a saúde da atriz? Assim como dezenas de outros diretores e produtores condenam as carreiras de atrizes iniciantes e reduzem outras da maneira como eles bem entendem. Não podemos mais ter dúvidas. Existe muita coisa por trás do que vemos nas telas. Muitas vezes as histórias não são felizes. São histórias de abuso, de violência, de sofrimento. E fica claro que existe um limite para o que é atuação e o que é um ataque à sanidade.